Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. É com muita alegria que nesta manhã eu estou com vocês na nossa Sala da Esperança e esse é o momento do nosso estudo, da nossa lição. Eu estou aqui com a minha lição, né? E certamente você também tem aí a sua lição, ou propriamente você está ouvindo os vídeos, que também desta forma você está participando. Que você seja ricamente abençoado por Deus. Nós seremos abençoados por Deus porque nós estamos ouvindo a sua palavra. Queridos, a nossa lição de hoje é disposição para ouvir, tá? E para que nós possamos ter a clareza para compreender, para entendermos o que realmente Deus quer passar para nós nesta mensagem, nós vamos pedir a bênção de Deus, nós vamos orar, e eu convido você neste momento para que nós possamos pedir a Deus para que Ele possa nos ajudar a entender a sua vontade. Deus amado, querido nosso Pai, muito obrigado, porque nesta manhã nós nos reunimos para podermos mais uma vez estudar a tua santa palavra e o nosso convite ao Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar e nós, querido Deus, possamos compreender, entender realmente a mensagem que o Senhor quer passar para nós. Nós estamos com os nossos ouvidos abertos porque queremos te ouvir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, disposição para ouvir. A lição de hoje nós temos como reflexão o capítulo de 1 Samuel 2 e o verso de 12 até o capítulo 3 e verso 18, tá? E aqui conta para nós a história, queridos, uma história que eu vou te falar. Olha, você preste bem atenção porque Deus realmente ele está falando com você. Deus está falando comigo através desta mensagem, através deste capítulo que nós vamos estudar. Muito bem. Não vou entrar em muitos detalhes com relação ao sacerdotismo, o chamado de Deus à tribo de Levi para trabalhar como sacerdote, unicamente sem envolver com nenhuma outra atividade, vamos dizer assim, seculares, materiais, como o trabalho que nós desenvolvemos todos os dias. O sacerdote ele não poderia, queridos, ter esse comprometimento com qualquer uma outra atividade que não fosse com relação aos cuidados do santuário, do templo, tá? O atendimento aos adoradores. Então, ele foi chamado com esta finalidade, ok? Nesse capítulo, queridos, aqui, nesse contexto, nessa ocasião ou época, né, o sacerdote Eli, tá, e também os seus 2 filhos, né, que eram sacerdotes naquele momento, propriamente naquele período, né? E qual era a função do sacerdote? Como eu já disse para vocês, era unicamente cuidar, e muito bem, queridos, daquilo que era sagrado. Tá? Seria como hoje um pastor, né? Um líder religioso chamado por Deus também para cuidar daquilo que é sagrado. Tá? Assim era o sacerdote. Funcionava da seguinte maneira, queridos. A pessoa quando pecava, né, propriamente ali, naquela cultura do povo de Israel, naquele momento, tá? Quando alguém pecava, ele então levava um cordeiro até o santuário e aquele homem ou aquela mulher, alguém que pecou, ele
colocava ali a sua mão sobre a cabeça daquele animal, que deveria ser um cordeiro, né? Geralmente era um cordeiro, tá? Também era oferecido novilhos, tá? Mas na maioria das vezes era um cordeiro, tá? E então ele confessava o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade sobre aquele cordeiro e imolava o cordeiro, tá? E aquela pessoa, né, que havia pecado, ele ficava ali contemplando a cena, né, horrível daquele cordeiro que estava derramando o seu sangue, até que ele desfalecesse e morria. Tá? Queridos, simbolicamente, aquele cordeiro derramando sangue, ele não tinha o poder para perdoar o pecado daquele pecador que confessou o seu pecado sobre a cabeça do cordeiro e imolou o cordeiro. Mas aquela pessoa estava depositando a sua total confiança, esperança e fé no símbolo daquele cordeiro que simbolizava Jesus, o nosso verdadeiro Messias, o verdadeiro cordeiro que viria. Tá? Então, o pecado daquele pecador, simbolicamente, era transferido para o cordeiro, porque o cordeiro estava morrendo, né, derramando sangue. Tá? Claro que aquele cordeiro representava, tá, era uma figura do verdadeiro cordeiro Cristo Jesus que viria. E aquele pecador ia embora para casa justificado do seu pecado, salvo, liberto, tá? Porque o inocente estava morrendo pelo transgressor, pelo pecador. Tá? Então, aquele pecado daquele homem, naquele momento, tá? Pela fé que ele estava depositando completamente na vinda de Jesus como Messias, Jesus estaria já morrendo por aquele pecador. Ok? Jesus ainda ia vir, mas naquele momento, pela fé daquele pecador, Jesus já estava morrendo por ele. Você consegue compreender? Pois é. Agora, queridos, o sacerdote responsável, tá? Naquele momento, naqueles dias, ele então transferiu o sangue que foi derramado daquele cordeiro para o altar. Tá? Ou seja, o significado dessa transferência do sangue era, queridos, que aquele sacerdote, simbolicamente, também ele representava Jesus, que era o nosso intermediador entre o pecador e Deus, o Pai. Então, aquele sacerdote, ele tinha, né, esse compromisso, essa responsabilidade de ser o intermediário do pecador, né, quando ele transferiu o sangue do cordeiro para o altar. Simbolicamente, ele estava ali intermediando, né, entre aquele pecador e Deus. Tá? Era uma tamanha responsabilidade, queridos. Assim como hoje, o sacerdote também, o pastor, ser um líder religioso, né, tem a tamanha responsabilidade de intermediar, tá? Ou seja, através da mensagem que ele está pregando, através dos sermões, através dos conselhos, das advertências, advertências quando ele está ao público trazendo a mensagem, uma tamanha responsabilidade, queridos, como se ele estivesse intermediando, tá? Ou seja, ele está trazendo a mensagem de Deus para mim, um pecador. Então seria uma intermediação. Claro que no contexto de intermediar através do meu pecado, de me salvar, de me libertar e de me apresentar diante de Deus, é Cristo Jesus que faz. Tá? Agora, queridos, aqueles dois rapazes, filhos de Eli, eles eram sacerdotes muito incompetentes, muito irresponsáveis, sabe?
eles eram os moços que eles não valorizavam o sacrifício, porque aquele sacrifício representava o sacrifício de Cristo Jesus. Tá? A mesma coisa, queridos, hoje, muitas vezes, o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Surge aqui uma pergunta: qual é o valor que você está dando para o sacrifício que Jesus fez? Sabe, quando aquele cordeiro que foi morto, que derramou sangue, estava sendo sacrificado, a carne daquele cordeiro estava sendo cozida, ou assada de alguma maneira, queimada, eles não estavam nem aí. Sabe, eles pegavam a carne daquele cordeiro, sabe, e eles comiam assim como se tivesse de qualquer maneira na sua casa, como se tivesse à vontade na mesa da sua casa, sabe? A mente deles estava muito longe do significado daquele cordeiro que havia sido morto. Eles não tinham nenhuma competência para ser sacerdote. Mais do que isso, queridos, aqueles rapazes, eles ainda traziam mulheres para ter um relacionamento sexual dentro do templo, no santuário de Deus. Imagine o tamanho da incompetência, da imoralidade daqueles homens. Tá? Eli também, o pai deles, era sacerdote. E ele sabia de tudo. E ele não fazia nada. Uma vez ou outra ele chamou os filhos assim e dizia: filhos, sabe, isso que vocês estão fazendo não está certo, não está correto. Vocês não deveriam estar fazendo isso. Mas apenas terminava nisto. Sabe, aquele pai também era muito irresponsável, muito incompetente em permitir que os seus filhos imorais, incompetentes, transgressor, sabe, queridos, permanecesse ali. Eles não poderiam fazer parte. E eu pergunto para você, quantos e quantos líderes religiosos incompetentes, pessoas, queridos, que vivem uma vida totalmente fora dos ensinamentos, dos princípios da vontade de Deus, que não está nem aí com a oferta, sabe, que você separa e você consagra essa oferta diante de Deus e você leva para o templo, para ser usado na obra de redenção, de salvação, para ajudar pessoas a se redimir, a entregar a vida deles a Cristo Jesus. Sabe, queridos, e muitas vezes pela incompetência, tá, desses sacerdotes, desses pastores, quem sabe muitas e muitas vezes, queridos, não é bem usada a sua oferta, não é direcionada para o local certo para onde ela deve ser usada propriamente na obra, para levar a mensagem de Deus para salvar outras pessoas. Queridos, Deus então mandou uma mensagem para Eli. Deus chamou o menino Samuel, que ainda era uma criança, ainda era pequeno, ainda era um juvenil ainda. E Deus chamou e disse: Samuel, Samuel. Deus chamou por várias vezes. Samuel ainda não tinha experiência, nunca tinha ouvido Deus falar com ele assim pessoalmente. Tá? Mas naquela noite ele diz: Senhor, diga o que o Senhor quer falar comigo. E Deus então diz: eu tenho uma mensagem para você, eu tenho, sabe, uma missão para você. Não é fácil, mas eu confio que você vai fazer esta missão. Você precisa chamar o sacerdote Eli e dizer para ele que eu já julguei a casa dele, já julguei os filhos dele, e eles serão exterminados, serão destruídos, serão mortos. Meus amados, quero fazer uma pergunta para você. Como você tem tratado aquilo que é sagrado? O seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, como você tem, sabe, cuidado desse seu corpo?
Como você entende que é esse corpo? Como você deve cuidar dele? O que você está fazendo? Outra coisa também que é sagrado, queridos, Deus separou o 7º dia para o nosso repouso, para o nosso descanso. Ele abençoou e santificou o sábado. O que você está fazendo do dia do Senhor? Você está adorando a Deus, glorificando a Deus, encontrando com o seu Criador? Aonde você vai no sábado? O que você faz no sábado? Queridos, Deus separou esse dia para ser um dia que você possa aproveitar para adorar a Deus e também para ajudar a pessoas necessitadas que precisam de você. De alguma maneira que você puder. Mas o que você está fazendo? Ou o que você está deixando de fazer? Tá? Com as ofertas e os dízimos santos que é separados do Senhor, que você tem feito, você está entregando para Deus, o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Você está entregando no lugar certo para que ele possa ir para o lugar certo, direcionado para a obra de Deus? É muito sério, queridos. E na casa de Deus, quando nós chegamos ali para adorar a Deus, a presença de Deus estar ali se torna um local santo. Como é que nós estamos nos comportando na casa do Senhor? Meus amados, que Deus possa te abençoar, que você possa ser um pai e uma mãe, você que é pai e mãe que está me ouvindo, para saber educar os seus filhos nos ensinamentos, nos caminhos do Senhor. Não seja um Eli, que foi um pai irresponsável. Para você ser filho, para você ser filha, eu sou filho, você também é filho, eu sei. Sabe, queridos, Deus está dizendo quanto nós precisamos aprender do Senhor a respeitar a sua palavra, a respeitar os seus mandamentos, a respeitar, queridos irmãos, sabe, aquilo que é sagrado. Nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente se somos líderes, que somos, queridos, alguém que represente, né, o amor de Deus para outras pessoas. E todos nós somos líderes, sim. De alguma maneira lideramos. Que Deus abençoe você. Que Deus te ajude para que você possa aprender a ouvir, estar sempre disposto a ouvir o que Deus quer falar com você. Disposição para ouvir. Abre o seu coração, deixe Jesus, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Um abraço a todos, fique com Deus, até logo. Se Deus quiser, estaremos amanhã de volta na nossa Sala da Esperança, aprendendo mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Amém.